Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez, né, me apresentando aqui, meu nome é Giovanni, eu sou professor de Física e na aula de hoje eu vou fazer uma correção de uma atividade que eu apliquei para os meus alunos do ensino médio, os alunos do primeiro ano, e eu vou falar um pouquinho sobre movimento uniformemente variado. Na verdade, eu não vou falar, eu vou corrigir algumas questões envolvendo o conteúdo de movimento uniformemente variado, ok? Bom, então eu passei, quando a gente fala de movimento uniformemente variado, a gente fala do movimento onde existe uma aceleração, né? E a gente considera essa aceleração como algo constante, ou seja, a aceleração ela não varia, ela não muda, mas ela existe e é diferente de zero. E por existir uma aceleração, ocorre uma variação da velocidade no decorrer do tempo, ok? Então a característica principal do movimento uniforme é isso: existe uma aceleração e, devido à existência dessa aceleração, há uma variação da velocidade no decorrer do tempo. A primeira questão do exercício traz uma definição de aceleração. O que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade do móvel no decorrer do tempo. Por exemplo, quando eu quero eh, andar, por exemplo, num carro, o que eu faço? Eu ligo o carro, para o carro sair da condição de repouso, eu tenho que acelerar o carro, né? A pisar no acelerador, controlar a embreagem e o acelerador, passar a marcha, acelerar. De acordo com que eu vou acelerando, esse carro vai desenvolvendo a sua velocidade, ou seja, vai aumentando a sua velocidade. Aí chega um momento que eu preciso reduzir, então, a aceleração. Aí o que eu faço? Eu uso o freio. Desculpa, eu preciso reduzir a velocidade. Aí eu uso o que? O freio. O freio é o inverso do acelerador. O freio ele vai reduzir a velocidade, ou seja, é uma desaceleração. Então, qual é a definição que a gente tem de aceleração? É a variação da velocidade do móvel no decorrer do tempo, beleza? Então, a primeira questão que eu passei para os estudantes diz o seguinte, ó. Numa pista de prova, desculpa, voltando aqui. Numa pista de prova, um automóvel partindo do repouso atinge uma velocidade de 90 km por hora em 5 segundos. Aí a pergunta é, o comando da questão: qual é a sua aceleração escalar média? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma variação da velocidade. O móvel ele partiu do repouso. Quando ele parte do repouso, a velocidade inicial do móvel é zero, né? E atinge a velocidade de 90 km por hora. E isso tudo em um tempo de 5 segundos, de 0 a 5 segundos. Bom, essa questão traz o conceito básico de aceleração média. Um único detalhe que eu preciso prestar atenção aqui é da transformação da velocidade. Por quê? Porque a velocidade aqui é dada, a velocidade final é dada em quilômetro por hora. Então eu tenho que transformar essa velocidade em metro por segundo. Por que eu tenho que transformar essa velocidade em metro por segundo? Por dois motivos. Quais são os dois motivos? Primeiro, porque meu tempo aqui está em segundo, e segundo, que as minhas opções aqui estão em metro por segundo ao quadrado. Então eu preciso colocar essa velocidade que está em quilômetro por hora em metro por segundo. Como que eu faço isso? É apenas dividindo o valor que está em quilômetro por hora por 3,6, né? Conforme eu fiz aqui, ó, de acordo com os dados. Velocidade inicial zero, porque o corpo está em repouso. Velocidade final 90 km por hora. Então, para transformar quilômetro por hora, desculpa aqui, ou para transformar em metro por segundo, é necessário dividir por 3,6. Se eu pego 90 dividido por 3,6, já dá 25 metros por segundo. E o tempo dado, o tempo para o móvel desenvolver essa velocidade foi de 5 segundos. Então eu pego a aceleração média, a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A velocidade já transformada, 25 metros por segundo, e o tempo dado em segundo. Então vai ser 25 dividido por 5 dá igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então 5 metros, a unidade metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração que representa a unidade de aceleração no SI, no Sistema Internacional de Unidade. Então, nessa questão, a opção correta é a letra D, ok? Vamos então para número 2. Número 2. A função horária da velocidade do móvel é v é igual a 20 menos 2t. Considere as unidades do sistema
considera as unidades no Sistema Internacional de Unidades, SI, e o tempo é maior ou igual a zero. Nessas condições, podemos afirmar que para após um tempo de, ou seja, nessas condições podemos afirmar que o móvel vai parar após quanto tempo, ok? Então vamos lá, vamos entender alguma coisa. Quando eu falo em movimento uniformemente variado, eu trabalho com três funções horárias, três equações. Bom, vamos analisar. Primeiro, porque no movimento uniformemente variado existe uma aceleração e devido à existência de uma aceleração há uma variação da velocidade. Então, logo de cara, eu vou ter uma equação da velocidade, porque como a velocidade varia no decorrer do tempo, então eu tenho uma função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Bom, e também há uma variação no espaço, claro. Se o móvel desenvolve uma velocidade, varia essa velocidade de acordo com a aceleração imprimida a esse móvel. Então, há o quê? Uma função horária do espaço, que é essa aqui. Espaço é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo. Falta um tzinho aqui que eu esqueci de colocar, tá bom? Então, S é igual a S0, mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E também existe uma equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? V ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Quando, professor, que eu utilizo a equação de Torricelli? Quando eu vou calcular um problema onde esse problema não oferece a variável tempo. Então, toda vez que eu vou calcular um problema envolvendo movimento uniformemente variado, né, que não há a grandeza tempo, que não há a unidade, o tempo, que não oferece o tempo, aí eu vou calcular utilizando a equação de Torricelli, beleza? Voltando à questão, então eu tenho uma função horária da velocidade do tipo V igual a V0 mais A vezes T, só que aqui é a função específica do móvel, e eu quero determinar após quanto tempo esse móvel para. Primeiro, será que esse móvel vai parar? Sim, ele vai parar, porque se vocês olhar aqui, ó, V é igual a 20 menos 2t, analisando a equação horária da velocidade, eu posso dizer que 20 é a velocidade inicial e a minha aceleração aqui é menos 2 metros por segundo ao quadrado, menos 2. Então, se a aceleração ela é negativa, obviamente o carro está diminuindo a velocidade no decorrer do tempo. Olha a imagem que eu fiz aqui. É um carrinho indo, né, por exemplo, para a direita, né, com a velocidade com um vetor vermelho aqui e uma aceleração contrária, como se tivesse uma força contrária. É como se esse carro estivesse sofrendo uma desaceleração, estivesse sendo freado, né? E aí eu vou aplicar a equação e substituir. No local do V eu vou colocar zero, porque eu quero saber exatamente quando o móvel, quanto tempo que demora para esse móvel parar, né? Então eu vou substituir V, que é a velocidade final, por zero, que é o que eu quero saber o valor do tempo. Aí, matemática agora. Eu pego esse menos 2t aqui, passo para antes da igualdade positivo. Então vai ficar 2t igual a 20, aí eu divido 20 por 2, eu vou achar o tempo de 10 segundos. Então esse móvel ele vai parar após um tempo de 10 segundos. Então a opção correta aqui é a letra E, dessa questão número 2, ok? Então nessa questão aqui deu para apresentar a função horária da velocidade. E apresentei para vocês logo a função horária do espaço e a função horária, e a equação de Torricelli. A terceira questão é uma representação gráfica. Vamos lá. É fornecido o gráfico da velocidade em função do tempo de um móvel em movimento uniformemente variado. Com base nesse gráfico, concluímos que a equação horária da velocidade, eu até copiei a equação genérica aqui, V igual a V0 mais AT, desse móvel é simples. Aqui eu vou analisar o gráfico e vou montar a função horária da velocidade, né? Então, analisando o gráfico, nós podemos ver o seguinte, ó, nós temos um gráfico que mostra a velocidade no eixo vertical, no eixo Y, no decorrer do tempo, no eixo X, beleza? Então, o que acontece? Se eu for analisar quando o tempo aqui é zero, quando iniciou o tempo, qual era a velocidade do móvel? Era uma velocidade negativa de menos 16 metros por segundo.
De acordo que foi passando o tempo, foi aumentando essa velocidade, né? Ela era negativa, ela zerou e depois se tornou positiva, ao ponto que no tempo igual a 8 segundos, do 0 até 8 segundos, a velocidade do móvel variou de menos 16, passou pelo zero e foi até 16 positiva, ok? Então, baseado nessas informações do gráfico, vamos analisar. A velocidade inicial é dada no gráfico, menos 16 metros por segundo, está aqui. E como que eu calculo a aceleração de acordo com o gráfico? A aceleração é a variação da velocidade no eixo vertical dividido pelo tempo. Então, qual foi a variação da velocidade? Aumentou de menos 16 para 16 positivo. Então, menos 16 até chegar no zero é 16. De 0 para chegar a 16 mais 16. Então, a variação da velocidade aqui foi 32 metros por segundo. Em quanto tempo? 8 segundos. Então, o que é a aceleração média? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, vai ser a variação da velocidade, 32 metros por segundo, tempo de 0 a 8 segundos. Isso vai dar uma aceleração positiva de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, na hora de reescrever a função horária da velocidade, que é essa aqui, ó, v igual a v0 mais a vezes t, vai ficar assim, v igual a menos 16, que é a velocidade inicial, mais a aceleração, que é 4 vezes o tempo. Então, a função horária, de acordo com o gráfico, é v igual a menos 16 mais 4 vezes t, que é a letra C. Ok? Tudo bem? Vamos passar para a próxima. A 4. Se o espaço de um móvel em função do tempo é dado por S é igual a 3 mais 8t menos 2t ao quadrado, em unidades do SI, qual é o valor da velocidade no instante t igual a 4 segundos? Essa questão exige um pouquinho de raciocínio. Você não pode chegar e fazer na questão substituindo de qualquer jeito. Primeiro que no enunciado não foi oferecida a função da velocidade, foi oferecido o quê? A função do espaço. S do tipo qual? Do tipo S igual a 3 mais 8, desculpa. Do tipo S é igual a S0, espaço é igual a espaço inicial, mais velocidade vezes t, que eu esqueci, gente, de colocar o t aqui, ó. É V0 vezes t, desculpa, tá? Mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Então, se eu for analisar a partir da função horária genérica, eu tenho a função horária do espaço, onde 3 é o espaço inicial, dado em metro, o 8 é a minha velocidade inicial, dado em metro por segundo, e o menos 2 não é menos 2, porque aqui, ó, se você observar na equação genérica, é a vezes t ao quadrado sobre 2. Então, que número que dividido por 2 deu 2? O que eu posso colocar aqui no lugar do A aqui? Na verdade, aqui no lugar do A é o dobro desse valor, porque ó, aqui é como se fosse 4, né? 4 dividido por 2 deu 2. Beleza? Então, na hora de analisar aqui na equação do espaço, o primeiro número aqui é o espaço inicial, no caso 3 metros. O segundo número multiplicado com a variável tempo, t, é a velocidade inicial, ok? Dada em metro por segundo ao quadrado. E quando oferecer aqui um número inteiro que não é uma fração, que não tem um número 2 embaixo aqui, então a aceleração vai ser o dobro dele. Então aqui é menos 2, o dobro de menos 2 o dobro de 2 é quanto? 4. Então aqui eu tenho a velocidade inicial, que é 8 metros por segundo, e a aceleração, que é menos 4 metros por segundo ao quadrado, certo? Aí, a partir dessas informações, sabendo que pela função horária do espaço eu consigo tirar a velocidade inicial e a aceleração, eu consigo montar então a minha equação da velocidade. Como vai ficar a minha equação da velocidade? V igual a V0 mais A vezes T. Então, V vai ser, qual a velocidade inicial tirada da função horária do espaço? 8 metros por segundo. A aceleração ela vai ser negativa, menos 4, né, que é o dobro do 2, vezes t. Agora, o que eu faço? Agora, já que eu já montei a minha equação da velocidade, eu vou substituir o tempo pelo valor que eles pediram para substituir. Eu quero saber qual a velocidade após um tempo de 4 segundos.
Então, substitui aqui, ó, 8 menos 4 vezes 4. Então, vai ficar 8 menos 4 vezes 4, 16. 8 menos 16, eu vou ter uma velocidade negativa de menos 8 metros por segundo. Ok, gente? Tudo bem aí? Então, a última questão, para a gente finalizar essa aulinha, né? Vamos lá. Uma questão teórica, uma questão conceitual. A tabela dá os valores da velocidade à escala instantânea de um móvel em função do tempo, traduzindo uma lei de movimento que vale no instante t igual a 0 segundo, até 5t igual a 5 segundos. Aí eu estou olhando a tabela, só que a tabela não começou a partir do zero, do tempo zero, começou a partir do tempo 1. Para o tempo 1, eu tenho uma velocidade de 7 centímetros por segundo. Para o tempo 2, aumentou para 10 centímetros por segundo, né? Para o tempo 3, 13 centímetros por segundo. Para o tempo de 4 segundos, a velocidade é 16 centímetros por segundo. Para um tempo de 5 segundos, a velocidade está 19. Observa que a velocidade ela aumenta proporcionalmente. Para cada 1 segundo, aumenta a velocidade em 3. Tá vendo? Ó, 7, 10, 13, 16, 19. Então, já que tem uma variação de velocidade, esse movimento ele é uniformemente variado. Porque se fosse um movimento uniforme, conforme está a primeira opção da letra A aqui, não teria variação da velocidade. O que é a variação da velocidade? É a aceleração. Então, o móvel ele sofre uma aceleração positiva. Só que quando o tempo é zero, será que essa velocidade ela era zero também? Vamos analisar. Então vamos lá. Se cada 1 segundo aumenta a velocidade em 3, então quando o tempo era zero aqui, qual era a velocidade? 7 menos 3, que é quanto? 4. Então quando iniciou com a velocidade inicial 4 segundos. Então a opção correta aqui é o quê? Esse movimento, conforme a tabela, é um movimento uniformemente acelerado. Por que é um movimento uniformemente acelerado? Porque existe uma aceleração, porque está aumentando a velocidade, e a velocidade ela está aumentando. Então é um movimento acelerado. De acordo com vai passando o tempo, vai aumentando a velocidade do móvel. Com velocidade inicial diferente de zero, conforme eu falei. Se no tempo 1 segundo era 7 centímetros por segundo, e cada segundo aumenta em 3, se eu reduzir 3 aqui no tempo zero, a velocidade vai ser 4 centímetros por segundo. Certinho, gente? É isso aí. A atividade de hoje é apenas isso. Tomara que vocês tenham gostado dessa aula. Aí, conforme vocês já estão sabendo, já estão percebendo, eu montei um canalzinho no YouTube, né? No sentido de divulgar essas aulas, divulgar, contribuir com os estudantes que estão estudando, dos conteúdos mais simples até os conteúdos um pouquinho mais complexos, né? Nos 3 anos do ensino médio. E aí vocês vão lá, ajudam na divulgação dessas aulas, vocês compartilham, dão um joinha aí, né? E se inscreve no canal também, tá bom? Valeu, um grande abraço, até a próxima.